Eu sugiro a vocês, agora nesse período de quarentena, ver um filme no Netflix, se você já viu, rever com outros olhos, chamado A Grande Aposta. Nesse filme, eu acho que esse filme tem muito a ver com o mundo, a maneira que a gente está vivendo hoje. Porque as pessoas têm uma fantasia, uma ilusão, e de alguma forma isso funciona, num contexto geral, de que o mercado é extremamente racional, toma decisões super adequadas e que a inteligência coletiva é a inteligência superior em relação a todas as outras. Nesse filme, o que você vai ver é um pouco a ideia do que o Thomas Kuhn fala sobre anomalia. Thomas Kuhn foi um físico que escreveu um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que eu fiz inclusive uma análise no Resumo Cast, em que ele diz que a sociedade humana, ele vive o conhecimento humano, ele não é retilíneo, ele conhece, tropeça, tropeça, conhece, tropeça, tropeça. Então você vai num ciclo. Em determinados momentos, a gente vive uma anomalia. Naquele filme você vê uma anomalia. As pessoas acreditam 100% nas agências que avaliam as hipotecas, as agências hipotecárias. E eles vão dar, nota máxima para as agências hipotecárias, e os caras que estão analisando o mercado vão descobrir que essas agências que dão nota, elas estão também se beneficiando de uma espécie de pirâmide. E aquela pirâmide vai crescendo e as pessoas não conseguem ver aquela pirâmide porque elas confiam 100% nessas agências. E essas agências estão fazendo o jogo, botaram, para tomar conta do galinheiro, botaram uma raposa. E aí eles percebem a raposa. Então, naquele momento, o que o Thomas Kuhn vai dizer é que aquela galera que olha para aquele problema, aquele pessoal está trazendo um novo paradigma. Eles estão denunciando uma anomalia e estão trabalhando dentro de o que do Thomas Kuhn chama de ciência extraordinária. Ele diz assim, olha, você está olhando, você está trabalhando com esse problema, desse jeito aqui. Isso vai dar problema. Quando a gente olha para o mercado digital hoje, é igualzinho a situação. As pessoas estão se beneficiando das organizações tradicionais. Quem hoje toca projetos de transformação digitais são os gerentes. Os gerentes contratam e eles contratam empresas que contratam palestrantes, workshops, empresas, design thinking, qualquer coisa, qualquer pessoa que diga que o gerente continuará trabalhando normalmente nas organizações. E aí você não consegue mudar o disjuntor. Você não consegue entender que a gente está vivendo uma crise de anomalia. Não é só uma crise pequena de anomalia, nós estamos vivendo uma macrocrise de anomalia. As bases conceituais da sociedade, quem é o sapiens e como é que a gente evolui na história, elas estão com problema. Elas não estão mais funcionando. A gente não se vê como uma tecnoespécie, a gente não entende que o aumento populacional nos obriga a fazer uma mudança no macro modelo, que a gente chama aqui de triângulo de sobrevivência, que a gente está introduzindo na sociedade hoje uma macro nova linguagem, em que permite que você crie o Uber e não tenha gerente, e que daqui para frente, e essa pandemia está mostrando isso, nós vamos ter que apostar muito fortemente nesse novo modelo. Então você tem toda uma estrutura na sociedade hoje vivendo uma anomalia, vivendo uma crise de paradigma. E as pessoas não conseguem sair dessa crise. Então há um pacto, e esse filme mostra bem isso, há um pacto de pessoas que estão se beneficiando de um sistema que está obsoleto, está decadente e que vai gerar cada vez mais crise, ficando ali. Então, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, e aí vai uma sugestão do Thomas Kuhn também, você tem que sair da ciência normal para a ciência extraordinária. O que é a ciência extraordinária? Você sai do método indutivo, que trabalha na seguinte direção. Os conceitos centrais estão adequados, eu só analiso os fatos.
eu faço pesquisa, eu converso com muita gente, né? Que aí você vai ver os livros dos gurus digitais, acabei de fazer uma entrevista com 480 empresas, e as 480 empresas acham que transformação digital é isso, isso, isso. Mas as 480 empresas estão vivendo dentro do paradigma, com anomalia, com os conceitos furados. Então não adianta. É a mesma coisa de você entrevistar todos os físicos antes do Einstein chegar. Todo mundo vai dizer que energia é uma coisa, não sei o que é outra, não sei o que é papai, e depois muda tudo porque você está à beira de uma crise de paradigma, precisa de uma ciência extraordinária para depois então voltar à ciência normal. Enquanto a gente não entender que a gente está vivendo uma macrocrise de paradigma, talvez a maior macrocrise de paradigma que a gente tenha, nós estamos vivendo a maior revolução disruptiva, e essa revolução disruptiva ela não pode ser compreendida pelas estruturas que nós temos hoje conceituais das pessoas que estudam sociedades humanas. Não conseguem entender. Enquanto não cair essa ficha, a gente vai continuar nesse mimimi, na chamada inovação Rivotril, né? Você pode... Inovar pode, mudar não, jamais. Essa é a frase. Eu vou botar uma camiseta, inovar pode, mudar jamais. E aí as organizações estão cada vez mais perdendo valor e vendo as startups nadar de braçada, porque as startups não têm compromisso com absolutamente nada desse paradigma, já vem com paradigma novo. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Quer sair do mimimi, vir para uma escola que vai te fazer a diferença, receber artigos diários do Nepo todos os dias, ou no Zap, ou no Telegram, me manda um Zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepo, quero participar da escola, quero ser bimodal. Vamos embora?